Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu pensava a respeito dessa série antes de assistir os 2 primeiros episódios e depois eu faço um comparativo sobre se eu estava certo ou errado. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira, aqui no nosso cantinho Star Wars, pra gente falar de mais uma produção dentro desse universo que anda meio prejudicado, na visão de muitos fãs, mas que ainda é um lugarzinho adorável pra gente ver as nossas aventuras com aquela magia e aquele pozinho de pirlim-pim-pim que foi criado pelo tio George Lucas. Então a gente tá começando aqui com a série Skeleton Crew, com seus 2 primeiros episódios que foram lançados de uma tacada só. Sobre as impressões primárias que eu tinha antes de assistir, elas são baseadas apenas nas matérias de divulgação e naquilo que a gente foi capaz de ver nos trailers, nos teasers e naquele materialzinho que é lançado para fazer a galera se interessar no que vai vir depois. Parecia então ser uma série que ia pela primeira vez colocar a gente enquanto audiência fora daquela coisa de ver a vida dessa galáxia tão distante pelos olhos daqueles grupos mais clássicos que aparecem em tudo quanto é canto, nos livros e inclusive no RPG. Quando a gente fala que o cara, para poder estar dentro desse universo, prestando como se fosse um personagem cuja história valesse a pena, ou o cara é um Jedi, ou o cara é do Império, ou o cara é um contrabandista, ou o cara é um caçador de recompensas, ou o cara é um Sith, e por aí vai. Tem todas essas coisas que a gente já estava acostumado, mas a gente até então não tinha de fato visto a coisa pela ótica de um civil, vivendo sua vida cotidiana. A gente até tinha visto pessoas como o próprio Cassian Andor ser arrancado da sua vida natural para ser obrigado a fazer parte de algo que é basicamente uma guerrilha para libertar o mundo à sua volta da injustiça. Mas aqui a gente está falando de crianças inocentes, numa pegada que prometia ter aquela coisinha ali meio dos filmes de aventurinha que a gente tinha a la Spielberg e tudo mais na década de 80, entrando numa versão meio Stranger Things com o universo de Star Wars, trazendo assim uma sensação de maravilhamento de alguém que está saindo daquele mundinho cotidiano que já é uma coisa que salta aos nossos olhos, que estamos vivendo aqui no presente, num mundo meio normalzão pra gente, que a gente já aceitou, pra ver eles vivendo num lugar que pra nós seria uma tremenda colônia de férias, mas que pra eles é basicamente o dia a dia, o café com leite, o arroz com feijão. Então quando eles chegam e descobrem que tem um mundo cheio de perigos muito maior lá fora, a gente acaba recebendo junto essa impressão através dos olhos dos nossos protagonistas de algo que chega pra gente ficar com aquela cara de oh! O material promocional dava a cara de que a gente ia passar por uma espécie de rito de passagem, algo como uma criação e fortalecimento de vínculos durante algo que representaria ali meio que o fim da inocência. Como vocês vão me ver falar várias vezes ao longo do vídeo, ideias que não são de fato originais, são batidas, mas que têm um bom motivo de estarem presentes aqui. E caso esse não representasse de fato o fim da inocência, pelo menos era uma marca bem forte ali, de uma grande quebra de paradigma para a vida desses personagens. As séries de Star Wars dentro da Disney têm tido reações bastante divididas no meio dos fãs. Tem gente que tem gostado bastante, outros têm reclamado, com bastante razão e motivos. Então, ao receber a notícia de que a gente ia ter uma série nova, é claro que fica aquela pergunta, dessa vez a moeda vai cair pra cima com o quê? Cara ou coroa? Vai ser uma das séries bacanas ou vai ser mais outro fiasco? Essa então é uma série que vem embalada ali no pacotinho do Mandoverso, que acaba incluindo o Mandaloriano, o Boba Fett, ou o livro de Boba Fett, a série da Ahsoka e agora esses do Skeleton Crew, com uma coisa que eventualmente deve culminar no filme do Dave Filoni pro cinema. Isso tudo que eu falei era baseado naquilo que eu pensava que essa série poderia ser antes de sequer ter assistido qualquer um dos 2 episódios.
E na verdade, pelo menos com esses 2 episódios eu pude sentir que o caminho é bem esse mesmo. Eles não usaram daquelas mentirinhas para iludir você, para depois quando você chega lá para assistir o material ser outra coisa completamente diferente. Nesse sentido, pelo menos com esses 2 primeiros episódios, eu acho que eles foram bastante honestos com o que eles colocaram no cardápio e depois com o que eles serviram na mesa. Se você curte o material aqui do canal, que já conhece, já frequenta faz tempo, ou se está caindo agora de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, peço-lhes encarecidamente que deixem o like de vocês e considerem se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a fortalecer o meu trabalho, fazendo com que ele tenha a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Também vou deixando o convite para vocês, para que todos possam participar do Momento dos Telanautas, que vai estar disponível como uma porta aberta para que você aí de casa possa interagir com a gente aqui no programa. As regras vão estar na descrição desse vídeo, como é de costume para todo mundo que já está acostumado com o canal. Se você quiser participar, dá uma lida lá. O que você escrever sobre esses 2 episódios vai aparecer no Momento dos Telanautas na próxima semana, quando eu terminar o vídeo. Eu leio e a gente conversa. Podem ser críticas, elogios, podem ser devaneios, teorias, comentários, o que for. Apenas peço que sejam educativos. O episódio 1 é intitulado Isso Pode Ser Uma Aventura de Verdade. E vou falar pra vocês, para uma série que prometeu ser tão divertida e leve, até que o começo foi bastante tenso. Mas logo na sequência, a próxima cena já vem aquele contraste do esperado, com crianças sendo crianças. E vou falar pra vocês, se na série The Acolyte a galera ficou se perguntando, pô, aonde é que eles colocaram todo aquele orçamento multimilionário numa série que de repente não faz transparecer aonde que eles investiram aquilo tudo? Dessa vez aqui eu vou falar pra vocês que só nessas 2 primeiras cenas, eu nem tô falando dos 2 primeiros episódios, nas 2 primeiras cenas você já vê o cuidado com a criação de mundo que esses caras estão tendo, porque é algo que ficou grandioso ao ponto de eu achar que merecia facilmente estar no cinema. Na cena da escola então eles estão lá comentando o assunto do tal teste vocacional, aquela velha pergunta do que você quer ser quando crescer. É claro que todas as conversas, por mais que pareçam bobinhas, são colocadas no roteiro de uma forma que serve tanto pra gente começar a ter um vislumbre de como é que é o dia a dia e a vida dessas personagens, como também são dicas para coisas que vão se tornar mais importantes depois. Mantenham isso em mente. Sendo que eles já começam a colocar algumas pistas bem aí, até pelo diálogo como ele é feito, sendo que quando é perguntado para cada criança o que ela quer ser, e ele, o Wim, que seria meio que o nosso personagem principal, vai falar sobre o que ele gostaria de fazer, de ajudar as pessoas, de trabalhar com algo com segurança e tudo mais, já rechaçam o menino dizendo que isso daí é trabalho de droide. Vejam como isso tem uma correlação com os tempos modernos que a gente está vivendo e a ameaça dos empregos das pessoas perante, por exemplo, a inteligência artificial. Sendo que todo mundo tira sarro dele, ele não usou essas palavras, mas no fim das contas o que ele disse é que ele queria ser um Jedi. E é claro, num planeta tão tranquilo, onde vida de criança tem lá os seus percalços, por causa do horário, por causa da teimosia, da preguiça, daquelas coisas todas, tem sempre algum grupinho que vai vir com aquele esqueminha mais transgressor, tentando fazer coisas para ser feliz com adrenalina. E é aí que a gente vê o núcleozinho, ou pelo menos a duplinha das Bad Girls na motoquinha. E é lá na conversa com a mãe que a gente vê que justamente rola esse esquema do roteiro tá tentando mostrar pra gente um pouquinho de uma forma indireta sobre como funciona aquela sociedade. Sendo que ela diz que está preocupada com esse teste vocacional porque não tem lugar no topo para todo mundo. Vai ter gente apontando isso como sendo uma espécie de campanha enrustida, dizendo que é lacração e tudo mais? Vai, porque tem todo tipo de gente no mundo. Mas o discurso que é colocado aqui já começa a mostrar pra gente que o roteiro não quer ser só algo que agrada às crianças, mas tem aquelas camadas de um discurso mais profundo, de coisas que a gente pode olhar e entender de diversas formas em diversos níveis.
já que eles estão falando claramente de uma sociedade super competitiva. Só que apesar do fato de ter sido dito o quão importante aquele dia é, que de certa forma lembra um pouquinho o Enem, só que com outras consequências até mais graves, o menino Win, que de noite acabou exagerando no uso do padzinho dele lá para poder curtir umas coisas antes de pegar no sono, acaba indo dormir tarde e perde o transporte público no dia seguinte, o que faz com que ele esteja correndo o risco de perder a tal prova. O que obviamente obriga ele a um ato desesperado. Toda grande aventura, na verdade, começa quando a gente vê o personagem principal ou personagens principais sendo tirados da sua zona de conforto. É justamente pelo fato dele não querer perder a tal prova que ele vai fazer algo que muito provavelmente num dia comum da sua vida ele não faria, que é ser também transgressor, pegando lá a bicicleta / motinha flutuante dele e tentando um atalho para chegar na escola a tempo. Obviamente saindo de um caminho que seja seguro e fazendo com que ele vá cair lá na tal da ravina, onde ele encontra algo que ele encasqueta, que é um templo Jedi. Agora, sério, da onde que ele tirou templo Jedi? Aquilo basicamente era uma escotilha, uma porta ali. Eu não vi nenhum símbolo, honestamente, não parei para prestar atenção se tinha algo que fez com que ele parasse para pensar isso ou se é só aquela fixação que ele já tem com o assunto que fez com que ele tivesse essa leitura que ele tirou meio que do nada. Justamente para ilustrar o como eu vejo que essa história vai tentar trazer essas camadas de comentários, a gente vê que eles estão falando ali, por exemplo, de pais ausentes, de motivações pessoais, sonhos e expectativas e regras rigorosas da sociedade, onde parece que se você pensar ligeiramente fora da caixinha, alguém já vai vir te colocar no teu lugar. Aí, como o roteiro tem pressa, porque ele precisa chegar em algum lugar, vem aquele negócio de que uma coisa leva a outra. Abre uma escotilha, puxa uma alavanca, aciona um circuito para colocar energia nele, aperta um botão e pronto, lascou-se. Sim, até porque não era um templo, estava bem óbvio. Era uma nave estelar espacial que estava enterrada de cabeça para baixo. Fechando então o meu comentário sobre esse primeiro episódio. Ele teve ali seus 47 minutos mais ou menos e eu vou falar para vocês que o tempo passou rapidinho, gostoso de assistir, com coisas que talvez não tenham dado aquela pressão toda de você apreciar uma história gigante, mas é só o começo. Então, para um começo, eu acho que eles foram muito felizes em colocar algo que teve algumas cenas até bastante grandiosas, que, como eu falei, justificaram bem o gasto de grana que eles enfiaram ali. Já o segundo episódio, chamado Muito Além da Barreira, vejam, barreira. O que é essa barreira? Seria a barreira da atmosfera? Que a gente aqui também, para poder chegar no espaço, tem que vencer e tal. Lá parece ser um algo extra. Diria eu, algo artificial. Não sei nem se a galera lá debaixo do planeta sabe muito bem como lidar com a existência dessa barreira. Então, nessa sequência de erros propositais para poder fazer com que a história engrene, é que a gente vê que com a nave no hiperespaço, quando eles estão lá conversando entre eles para ver o que eles fazem e interrompem, é a desculpa perfeita para você ter um climão de perdidos no espaço. O que faz com que a nave, uma vez ligada, também ative o seu droid, o SM-33, que inclusive acaba vindo atrás deles achando que eles estão invadindo, e na verdade estão mesmo, quando ele está procurando o seu capitão. E aí a garota Fern, que é uma das espivitadas da motinha lá e tudo mais, chegada em adrenalina, aquele papo todo, acaba meio que ameaçando eles e ela dá um passo à frente e acaba dizendo, convencendo o droid que ela é a nova capitã. Foi esperta a garota. E aí o mais óbvio é ela virando para esse droid e ordenando que ele ajude os moleques a voltarem para casa. Então ele fala, ok, o que você chama de casa? E aí ele vira a nave e mostra zilhões de estrelas, dizendo qual é dessas aí a que você chama de Et-Etin. Para conseguir contar uma história desse tipo, o roteiro tem meio que a obrigação de ir removendo as barreiras lógicas, uma a uma, coisa que você em casa acabaria se perguntando, ué, se aconteceu isso, por que eles não fazem aquilo? Automaticamente isso resolveria o problema. Então, antecipando essas coisas, o roteiro vai te dando dicas de por que a coisa está funcionando exatamente como está funcionando. Pode ser que numa
visão mais fria, pensando com calma, eu veja algum furo de roteiro? Talvez. Mas, honestamente, numa primeira assistida, eu tava tão felizinho com o que eu tava vendo lá que passou macio e eu não encontrei nada. Na verdade, o que me saltou aos olhos foi justamente isso, que eles foram cobrindo todas as bases para quando você tinha uma pergunta ou fazer aquela cara de acho que, nas tuas reticências, eles já arranjavam um jeito de explicar por que do jeito que eles estão contando a história a coisa estava funcionando bem. Como, por exemplo, seria o caso de você falar, puxa, no episódio anterior, o pai do Win viu a nave saindo, indo embora. Se ele for procurar as autoridades com um assunto assim tão grave, uma nave tão grande que deve ter feito um estardalhaço, com certeza deve ter sido percebida pelas autoridades, é óbvio que a galera vai arranjar um jeito de ajudar o cara, não é? Porém, todavia, contudo, entretanto, a forma como os droids, tanto os da escola quanto alguns de segurança, inclusive aqueles que aparecem lá na floresta, tem um jeito de dialogar que dá uma impressão de que eles estão criando uma espécie de película de realidade entre eles e aquela civilização, como se eles estivessem fazendo a galera funcionar meio que como se fosse uma espécie de gado. Fazendo assim, a gente ter motivos para acreditar que eles não têm lá tanta liberdade assim. Será que a República teria falhado com eles? Aí, para justamente trazer aquele espírito dos filmes mais infantis, a la Goonies e outros tantos, com crianças da década de 80, a gente vê aquela mistura de fascinação infantil com tremendos atos de inconsequência, já que o Win tá vivendo o momento sem pensar no que vai acontecer no depois. E não dá nem pra dizer que eu não acredito que uma criança faria algo tão idiota assim. Essa mistura de crianças com piratas é mais um daqueles clichês, aquelas ideias batidas da década de 80. Então, depois de um diálogo ali com o droid, eles percebem que voltar pra casa mesmo não vai rolar agora. Eles vão precisar reparar a nave, que também não tá lá, aquela coisa toda. Até para conseguir ajuda, para conseguir talvez a localização no mapa ou algo assim, eles meio que aceitam ir pro tal espaçoporto lá. E até pela natureza da produção, óbvio, já fica aquele climinha de que vai dar errado. E a frase "não confie em ninguém" parece mais do que apropriada, apesar de ser bastante óbvia também. Lembrando que toda a grana que eles têm aí são os créditos para os lanches da semana do menino Win. Em meio a tantos perigos e tanta gente malvada, a mocinha lá, que pra mim pareceu ou uma prostituta ou uma cafetina ou algo assim, não sei se eu li demais ali no que parecia ser a moça, mas pareceu ser uma boa alma. Se a gente tá vendo desse negócio de não confia em ninguém, não confiaria nem nela, mas ela pelo menos transpareceu estar preocupada com crianças desacompanhadas andando num lugar daqueles. E aí quando ela pergunta de onde vocês vêm e eles falam que é de Etin, ela faz uma cara de descrente que naquele momento que eu ainda não tinha entendido que basicamente ela até já ouviu falar do planeta. Mas ou ela não tinha ouvido falar, ou era algo que fez com que ela não estivesse acreditando muito no que estava ouvindo. Isso pra mim foi mais uma pista de que provavelmente o fato dessas crianças saírem daquele planeta, que inclusive sair de órbita, é dito pelos droids lá na floresta que era algo ilegal, pode ter sido algo providencial, talvez para conseguir fazer essas crianças chegarem ao status de heróis, salvando um povo que talvez nem saiba que está sendo escravizado, ou algo assim. Então quando chega no momento onde lá, naquele restaurante, na hora de pagar pelo lanche, que eles nem tão felizes assim, porque o negócio é bem nojento e ele vai dar os créditos, o cara vê que aquele é um crédito, vejam vocês, da velha república, fazendo com que a galera se interesse pelos meninos imediatamente. Já que em teoria Etin com créditos da velha república seria a pista pro mítico planeta perdido do tesouro eterno, abundante e magicamente mirabolante, e todo mundo agora vai estar atrás desses moleque. Mas não tema, quando tudo parece perdido, lá tá o SM-33 pra salvar o dia. Porque se você achou que não ia ter ação nenhuma,
Na verdade você estava errado, porque o bicho chega pegando geral e é braba a criatura. Só que pera lá também, né? Por mais que ele bata bem e bata com força, é gente pra caramba. Eventualmente alguém ia dar um jeito no droid, tadinho. Tem inclusive um ratinho que mora no olho dele. E é aí que a bocona grande da Fern acaba fazendo com que os 4 vão parar numa cela, onde é justamente o tal rato que eu comentei, que estava na cavidade do olho do droid, que eles criam aquela ceninha dele indo buscar a chave, que tá perto deles. Eles só não alcançam porque o bracinho não passa bem pela grade, aquele negócio todo. Mas aí os caras arranjam um jeito de fazer mais uma cena que é bem boboca, mas ao mesmo tempo é uma daquelas coisas que traz um tempero para você ver a graça e a leveza de um roteiro que, se fosse contado por alguém de repente que está ali mais encarregado de outras séries mais adultas, outras versões mais sisudas da franquia, talvez fosse uma cena até bastante sem graça. Então, papo vai, papo vem, o quarteto tá lá trocando uma ideia, tentando sacar o qual é que é desse papo, de por que o lugar da onde eles vêm pode estar chamando tanta atenção, que por enquanto ainda não caiu a ficha do que representa eles virem do planeta que eles vêm para a ótica dessa bandidagem que tem nesse mundo aí. Então é nesse momento que das sombras vem aquela voz que quer se dar como uma amiga para salvá-los. Então, como eu disse, os caras fazem uma cena que poderia ser até bastante simplória, ficar banhada ali por uma coisa que tem aquela magia, aquela sensação de que você está contando uma história fantástica quando o cara faz a chave flutuar até a mão dele. Ora raios, seria esse um Jedi? Se esse for o caso, por que esse cara não saiu daí por conta própria ainda? Porque num mundo onde só tem safado, você desconfia de todo mundo. Como eu falei, essa série foi o contraste perfeito com a parte mais adulta, mais séria, mais política, mais pesada de Endor, tendo eles contado uma história de uma forma que coloca a gente com personagens praticamente desimportantes do universo, da galáxia de Star Wars, dentro de uma situação fantástica, contada de uma forma onde todas as pitadinhas de coisinhas divertidas estão lá. Não sei se de repente vai rolar aquela coisa de muito infantil para o público adulto, talvez até muito adulto para o público infantil, mas para mim o equilíbrio estava bacana, eu curti bastante. E quanto a esse lance deles estarem trabalhando em cima de tantos clichês e tantas ideias que a gente já viu sendo exploradas tanto dentro da franquia quanto em outros filmes, a gente vê que eles estão tentando jogar seguro, o que dessa vez eu não vou nem reclamar. Porque Star Wars andou tentando experimentar com algumas coisas e acabou saindo tanto do trilho que eu acho que está na hora deles tentarem voltar a reconquistar a base de fã, de pessoas que estavam irritadas com certas ideias, que tinham pedidos tão simples que não foram atendidos, que dessa vez, se eles forem por um caminho de só entregar o arroz com feijão de uma forma bacana, aquele temperinho gostoso, eu sei que eles vão estar no lucro. Resumindo, essa foi a melhor estreia de uma série do Disney Plus desde o Mandaloriano, pelo menos. Então é isso, galera. Semana que vem, se vocês quiserem participar do Momento dos Telanautas, eu vou ficar satisfeito em receber os comentários de vocês aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se do Cantinho Star Wars, venham participar. Deixem o like de vocês, inscrevam-se no canal e fiquem com 2 sugestões de conteúdo para seguir com os meus vídeos. Um forte abraço, galera, e até mais.